Ok. Bom dia, podemos começar então, Yuri. Fique à vontade. Obrigada pela presença. E vamos, né? Você pode ir falando. Eu não sei como é que você prefere fazer. Se alguém tiver alguma pergunta, já pode fazer, ou você prefere só no final. Fica à vontade aí para ver como fica melhor. Pode deixar, Karina. Queria, antes de tudo, né, dar aí meu bom dia a todos, né, um prazer estar aqui. Agradecer a Karina, o convite do professor Fernando, que fez essa intermediação. O professor Fernando é um grande parceiro aqui nosso do Sebrae, em Curitiba, na sua atuação, né, e conhece aqui a nossa equipe. Né, como é que, acho que é legal até como que a gente chegou, né, nesse convite. Aham. Nós estávamos justamente num evento voltado à inovação, mas era voltado um pouco mais à indústria do que para startups. E o professor Fernando ali sentou ao meu lado, a gente começou a conversar justamente sobre legislação, né? E eu já vou me apresentar, né? Eu sou consultor do Sebrae, atuo com a gestão do programa de startups do Sebrae na Regional Leste do Paraná. Eu sei que muitos de vocês aqui têm um bom contato e bastante contato com colegas meus do Sebrae, espalhados aí pelo estado, né, como um todo. Então, a gente tem aí uma grande parceria com a universidade voltada aí ao fomento, né, de empreendimentos de base tecnológica. E, além disso, além de ser consultor, a minha formação é em advocacia. Eu sou advogado, inscrito na Ordem dos Advogados, e a minha especialização é em direito digital, principalmente focado em startups. É o que eu mais atuo, que eu pesquiso, né? Mas, assim, também queria fazer aqui um disclaimer, né? A Karina perguntou sobre perguntas, coisa e tal. Bem tranquilo, pessoal. Assim, eu quero que vocês participem, que vocês possam interagir. Tomem como um bate-papo, tá? Porque, e realmente é um bate-papo, porque eu nem me sinto apto para dar aula para pessoas tão brilhantes quanto os senhores, né? Alguns nomes eu conheço, sei que são pessoas aí, enfim, são brilhantes mesmo no setor de pesquisa e educação, então é um grande prazer a gente estar podendo bater esse papo hoje, tá bom? Obrigada a você, Yuri. A gente que agradece, realmente. Foi o professor Fernando Molin aí, né, que fez a intermediação. Acho que ele nem vai conseguir estar presente hoje, mas ele agradece muito já a tua disponibilidade aí para falar com a gente. E para a gente sempre é bom ter essa outra visão, né, visão do Sebrae, visão de fora. Às vezes a gente tem a visão aqui muito interna da universidade, então ouvir outras vozes aí, outras experiências, eu acho que é sempre enriquecedor. Obrigada. Com certeza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar aqui, como de costume, algumas telas aqui, alguns slides para vocês, mas agora eu parei de ver vocês, tá? Então, se precisarem me acionar, é só abrir o microfone bem tranquilo. Então, qual que é o objetivo de hoje, né? Que a gente possa bater um papo aqui, conversar um pouco sobre algumas das legislações voltadas a essas empresas de base tecnológica aqui no Brasil, as startups. Como eu estava falando, né, eu gostaria de me apresentar aqui rapidamente. Então, me chamo Yuri Carvalho, sou advogado de formação com foco em direito digital. Estou fazendo agora uma nova especialização lá na PUC, voltada em gestão de dados e proteção de dados. E também, né, minha atuação profissional, eu sou consultor com foco em startups e projetos inovadores aqui do Sebrae Paraná, na região leste. E assim, o grande questionamento, né, e a grande pauta que eu queria trazer hoje aqui com vocês é de que as startups, antes de tudo, né, são empresas como qualquer outras, perante a lei, perante o poder público. Contudo, existem alguns regimes especiais que o legislador brasileiro tem trazido, né, cada vez mais ali importados da Europa, importados principalmente da Itália e da França, né, porque seguem o mesmo rito jurídico e legislativo, né, muito semelhante ao nosso, que é o civil law, diferente dos países anglo-saxônicos, que são common law, então é um pouquinho diferente. Mas a gente vê que o legislador, aí, nos últimos 4, 5 anos, tem pensado cada vez mais em como desenvolver e incentivar de maneira ordenada, né, esses empreendimentos inovadores de base tecnológica que são as startups.
e não só eles, né? Como que eles movimentam toda uma cadeia socioeconômica, como que elas geram um impacto social positivo, né? Como que elas influenciam e vêm de maneira a instrumentalizar, quando possível, né, as pesquisas acadêmicas. Então, esse movimento ele tem sido influenciado, logicamente, por empresas, pelo mercado, até por associações representativas, né, que as startups têm cada vez mais se organizado em associações que pensam justamente nisso, né, nessa pauta cada vez mais latente que são as startups. E, logicamente, nós temos que pensar em normatização, em legislação nesse campo de atuação. Alguns legisladores, alguns escritores eram um pouco reticentes em relação a se nós precisávamos de um regime especial para essas empresas ou não, tá? E isso vai de cada um. Eu entendo que é muito importante que nós tenhamos um tratamento diferenciado para essas empresas dentro do sistema normativo brasileiro, né? Porque eles são empresas como qualquer outras, né? Como eu já havia dito. Contudo, a sua atuação, o modelo de negócio, a maneira como elas empregam pessoas e geram um impacto social é muito diferente. E eu acho que o melhor exemplo disso tudo é justamente a grande confusão que muitas empresas causaram na sociedade, e principalmente aí frente ao poder público, quando vieram para o Brasil. A Uber, né, o iFood, agora tem a Boozer. Então, são empresas que geram questionamentos, né? Até que ponto vai a responsabilidade do motorista? Até que ponto vai a responsabilidade da empresa? E outros questionamentos, até mesmo como a regulamentação dos patinetes, que ocorreu em várias cidades e estados, né? Como que a gente trabalha com isso? E nós que assim, atuamos com empresas, mas ao mesmo tempo somos pesquisadores, né, enfim, estamos aí transitando entre esses dois meios, nós temos um papel muito importante de prestar consultoria e, acima de tudo, ter uma visão mais ponderada nesse sentido, para que encontre-se um meio termo onde as coisas possam fluir de uma maneira mais natural. E vejam, frente a isso tudo, né, o legislativo começou a pensar em algumas frentes voltadas a diplomas normativos para essas empresas que são as startups. Só que demoraram alguns anos para que isso saísse de fato do papel, né? Em 2014, 2015, começaram as primeiras preposições que não foram para frente, porque eram justamente muito inovadoras. O ecossistema de inovação brasileiro e local como um todo não era desenvolvido, né? Não havia uma clareza exata do que eram as startups brasileiras, porque essa denominação ela é nova, mas quem está aí envolvido, né, nessas pautas há mais tempo sabe que essas empresas de base tecnológica, que têm um modelo inovador, elas existem desde a virada lá da chegada da computação aqui no Brasil, né, com força nos anos 90. A gente tem alguns exemplos aqui no Paraná, o próprio Tecpar e o Lactec já vinham trabalhando com essas empresas havia muito tempo, com o que hoje nós chamamos de incubadora, né? Antigamente tinham até alguns nomes diferentes. Mas fato é que a lei sempre vai andar depois das mudanças sociais. Ela pode servir para causar mudanças sociais, mas via de regra no Brasil, ela vai estar sempre atrasada, e esse delay, esse ato é natural, sempre vai acontecer. Mas a gente vai tratar aqui de uma legislação que é muito nova mesmo, tanto, pensando assim, para o mundo das startups é novo, e para o mundo normativo brasileiro, legislativo, é mais novo ainda, porque o Marco Legal das Startups entrou em vigor em junho de 2021, né, durante ali o meio da pandemia. Só que ele vinha sendo discutido há bastante tempo já, por uma frente parlamentar que vinha puxando essa pauta lá em Brasília. Acima de tudo, né, o marco é uma legislação federal, ou seja, tem abrangência em todos os estados, em todos os territórios, todo o território nacional, e ela contou, né, enquanto minuta, antes de ser uma legislação vigente,
contou com apoio, consulta de diversas entidades, inclusive o Sistema S. O Sistema S foi chamado justamente para ser ouvido enquanto um serviço de apoio aí não só a micro e pequena empresa, mas também as indústrias, enfim, a outros segmentos que o Sistema S apoia como um todo, né, não me atendo só ao Sebrae, e foi, né, realmente feita essa preposição foi feita a várias mãos. Qual que é o meu objetivo hoje? Tentar traduzir de uma maneira bem simples esse diploma. Ele tem vários artigos, não é uma lei tão extensa, mas mesmo assim tem ali o seu juridiquês de sempre, né? Eu sei que alguns têm bastante habitualidade com o tema, já conhecem o marco legal, sabem tão quanto eu aqui sobre legislação de tecnologia, mas também eu sei que outros não têm tanta habitualidade. Então, a ideia é que a gente traga aqui um conteúdo mais sintetizado e mais simples e, acima de tudo, né? O que isso vai causar na prática aí para esses empreendimentos inovadores e como que a gente leva para o dia a dia, né? Das incubadoras, das aceleradoras, dos parques tecnológicos, dos espaços makers. Então, assim, o marco legal ele veio através de uma lei complementar. A lei complementar ela acabou alterando várias legislações. Então, ele é um instrumento normativo brasileiro voltado a isso. Ele vai lá e vai fazer recortes ou inserções ou modificações em legislações já existentes. Então, ele por si só é uma lei autônoma, né, que funciona ali como uma lei própria, que é a Lei 182 de 2021, mais precisamente, né, de 1º de junho de 2021, mas ele alterou também outros diplomas normativos, principalmente os que tangem ao direito empresarial, né, os que vão estar transitando nessa área. Então, uma das leis muito alteradas foi justamente a Lei 123, tá, que é a lei da micro e pequena empresa, que o Sebrae tem grande habitualidade e que, inclusive, eu recomendo, né, que todos possam conhecer e ter contato com essa legislação, porque, de fato, ela é muito importante, né? Ela que traz aí figuras que a gente vê no dia a dia, né? Como o MEI, enfim, o trabalho do poder público voltado a apoiar esses empreendimentos, que são, né, a maior parte das empresas aí presentes no Brasil e que realmente, de certo modo, né, colocam comida na mesa de muitas famílias. Então, assim, o marco legal, ele foi muito importante, vem sendo muito importante, porque ele colocou de uma maneira bem clara e bem objetiva na legislação brasileira o que é inovação, o que é o ecossistema de inovação e, acima de tudo, o que são as startups. E aqui eu já vou fazer também, abrir um outro parênteses que depois eu vou reabrir. Em 2019, nós já tínhamos a Lei Complementar 167, que definia o que era startup e trazia a figura do Inova Simples, que eu já vou falar mais para frente. O marco legal veio e revogou parte da Lei Complementar 167, mas manteve uma outra parte. E a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu acho importante esclarecer que são dois diplomas bem importantes. Então, para que vem esse marco, né? Acima de tudo, ele vem para incentivar a criação, né, e o desenvolvimento dessas empresas de base tecnológica. Esse é o objetivo muito claro. E, acima de tudo, ele vem para auxiliar o poder público a entender como que ele vai trabalhar de uma maneira mais precisa, mais eficiente com essas empresas. Então, é o próprio poder público dizendo assim, nós reconhecemos que as startups merecem, né, um tratamento diferenciado e, acima de tudo, elas têm uma função social diferenciada que merece também uma atenção por nossa parte, né, enquanto da parte deles, enquanto instituições públicas, né. Então, como eu falei, a Lei Complementar 182 de 2021, e ela vai trazer ali uma série de capítulos. E aqui eu vou fazer um apanhado dos capítulos que são, logicamente, mais importantes para as startups e para esse contexto geral de ecossistema. Então, o que salta aos olhos é justamente a definição de startup. Então, a lei vai trazer que uma startup vai ser uma empresa de base tecnológica que tem um modelo inovador. E ela repete isso várias vezes. Então, o legislador deixou claro que o que define o que é uma startup é o modelo de negócio, e não só a base tecnológica.
Isso é importante e segue os modelos de mercado, né? De mercado não, e também de doutrina voltado a startups, né? Eu tenho certeza que muitos aqui conhecem as obras do Eric Ries, e o Eric Ries traz justamente uma definição parecida, um pouco mais complexa, mas o marco legal ele seguiu nesse sentido e não gerou nenhuma outra definição anômala ou específica do Brasil que pudesse causar ali um estranhamento. Assim como fez a França e a Itália. A França e a Itália criaram uma definição até um pouco mais objetiva do que a nossa, porque a nossa, ao mesmo tempo que ela é objetiva, ela é subjetiva. Subjetiva porque ela vai trazer essa definição escrita, né, do conceito do que é uma startup, e também objetiva porque ela vai definir alguns parâmetros. Então, para a legislação brasileira, e agora entenda-se, para o território nacional, para as instituições públicas, né, para os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, o que é uma startup? Vai ser essa empresa com modelo de negócio inovador de base tecnológica, que tem no máximo 10 anos de constituição. Então, aqui, indiretamente, eles trazem a definição de empresa nascente, né? Mas muitos questionam assim, mas será que uma startup pode ter 10 anos? E eu explico por que eles, né, alguns questionam que seria uma empresa já muito madura. E, na verdade, o que o legislador foi aqui, ele foi muito seguro. Porque se ele colocasse lá 2, 3 anos, a gente sabe que muitos empreendimentos que, às vezes, e eu estou falando enquanto CNPJ mesmo, eram empresas de base tradicional, pivotaram, né? Mudaram seu modelo de negócio para se tornarem uma startup. Esse é um movimento que acontece muito. Então, eles acabariam restringindo muito essa atuação e essa abrangência que traz o marco legal. Tá? O segundo ponto muito importante que a lei vai trazer para a gente é o faturamento anual. Então, para se enquadrar enquanto startup, essa empresa tem que ter um faturamento anual de 16 milhões de reais, no máximo 16 milhões de reais. E a lei também ali, ela vai trazer, né, além da questão do faturamento, as modalidades empresariais. Então, praticamente todas as modalidades empresariais de formalização, né, de empreendimentos são abrangidas por startup. O que isso quer dizer? Que a startup ela não precisa ser um MEI, ela não precisa ser uma empresa de nova simples, ou ela pode ser, não precisa, né, necessariamente ser uma empresa do lucro real, uma sociedade aberta, fechada. Ela abrange todas essas modalidades. Novamente, que o legislador foi muito assertivo e foi muito feliz nisso, porque é a realidade que nós vemos, né? Muitas empresas começam como uma microempresa e outras não, já começam como uma sociedade ou até se aproveitam do Inova Simples, que a gente já vai falar daqui mais para frente. E o terceiro e último ponto de constituição, né, enquanto startup, é justamente a declaração de que ela atua com inovação, pelo CNAE, pelo seu registro no Inova Simples, né? Então, com isso, tendo esses três requisitos, até 10 anos de formalização, um faturamento máximo anual de 16 milhões de reais, e sendo de base tecnológica e atuando com modelo de negócio inovador, se constitui uma startup para o Brasil, tá? É uma definição que é mista, né, como eu falei, então ela é subjetiva e ao mesmo tempo objetiva, traz esses critérios, e que foi uma das coisas que acabou revogando a Lei Complementar 167, porque a Lei Complementar 167 não trazia requisitos objetivos, a de 2019, trazia requisitos apenas subjetivos. Então era muito semelhante à definição do Eric Ries, né, que possivelmente ele quem escreveu o projeto de lei lá da Lei 167, que foi revogado, em parte, parcialmente revogado, acabou, né, se inspirando para trazer. Eu entendo que o marco legal traz aí uma boa definição e que, de certo modo, abrange os empreendimentos que nós entendemos também, nós, mercado, entendemos como startups. Inclusive o Sebrae, aqui no Paraná, né, não posso falar de maneira nacional, mas aqui no Paraná, o Sebrae usa para o seu mapeamento de startups, desde o ano passado, os critérios do marco legal das startups. Outra coisa muito importante que foi trazida pela legislação é a previsão dos sandbox, né, das caixas de areia aí, sandbox regulamentador, né? E para que serve isso? Isso, assim, foi
um pedido, né, de muitas instituições, de inclusive muitas universidades, para que o poder público, né, o legislador, trouxesse essa previsão no marco legal. O sandbox, pessoal, ele é falado de uma maneira muito simples na lei, tá? Então, isso é uma coisa que com certeza poderia ser revisada, e eu tenho certeza que vai ser regulamentada, e eu já vou falar também de regulamentação a nível estadual e depois municipal, que é muito importante que a gente tenha no radar. O sandbox, ele vai trazer um ambiente regulamentativo diferenciado para o desenvolvimento de tecnologia. O que isso quer dizer, né, na prática? Que instituições públicas, né, e aí entenda-se também universidades, ou entidades, enfim, entidades de economia mista, por exemplo, a gente já tem alguns casos em São Paulo e Minas Gerais acontecendo assim, podem criar um ambiente, e não é um ambiente físico, né, é um ambiente virtual, digamos assim, né, que as startups, essas empresas de tecnologia vão ter critérios e, acima de tudo, benefícios diferenciados para o desenvolvimento tecnológico. Qual que é a grande sacada e qual que é o grande objetivo disso? Que esse ambiente, ele atue justamente como uma grande incubadora, digamos assim, né? No sentido de dar uma aclimatação ideal para esses empreendimentos. Então, com menos amarras, com menos requisitos técnicos de atuação e, acima de tudo, que eles estejam num campo de teste que gere menos danos para a própria empresa ou para quem, né, vai estar envolvido nesse teste, né? Porque o sandbox, ele é justamente uma legislação, um instituto de legislação voltado a testes, né? Um campo de testes mesmo, e um grande laboratório para essas instituições. Então, de maneira prática, como que acontece? Digamos que uma empresa de energia, né, estadual queira criar um sandbox para que ocorra uma chamada pública e essas empresas nascentes de base tecnológica possam desenvolver soluções voltadas à produção de energia limpa. O que isso vai trazer de benefício, né? Com que esses projetos possam atuar de uma maneira mais simplificada e sem exigências governamentais que teriam fora do sandbox. Mas isso, pessoal, tem que ocorrer de uma maneira muito organizada e, acima de tudo, tem que haver uma seleção para isso. Então, um edital de chamamento público, né, onde vai ser feita uma banca para selecionar esses empreendimentos e, acima de tudo, tem um tempo de duração, né? Esse sandbox não pode durar para sempre. A ideia é que eles fiquem incubados mesmo, né, nessa caixa de areia durante um tempo, como um ano e meio, e depois eles possam sair e se constituir de fato como empresas e atuarem no mercado depois que tudo isso tiver sido validado com base no que foi testado, certo? O que ocorre? Que há pouca regulamentação nesse sentido, né? O próprio sandbox, ele foi pouco explorado ainda pela legislação, e o governo federal, né, que o legislativo federal, ele claramente fez o seguinte: ele deixou para que as instituições, os governos estaduais e as prefeituras fizessem isso da melhor maneira que achassem melhor. Porém, carece justamente de alguns detalhes e, de fato, né, nesses 2 anos aí que a lei está em vigor, pouco foi feito nesse sentido ainda, tá? Então, dentro dessa parte de estímulo ao crescimento, a gente tem aí o sandbox. Também, ainda falando de poder público, né? Como eu falei, o Marco Legal ele veio muito para trazer para as instituições públicas uma lição, né? E uma cartilha de como trabalhar aí com esses empreendimentos. Então, pensando na simplificação de processos, né? E no estímulo à formalização dessas empresas, como até mesmo prestadoras de serviço para o Estado, né? Caso vocês tenham, e eu tenho certeza que a maior parte aqui dos que estão na sala tem contato com startups, sabem que muitas não querem vender para o poder público. Por quê? Porque justamente é muito complexo e muito burocrático. Nós sabemos que alguns processos
eles são previstos em lei, né, na Lei 8666 de licitações e outros, né, dispositivos aí estaduais e municipais, e são necessários. Mas o próprio marco legal, ele veio trazer algumas saídas, né, lógicas para isso, para essas questões. Então, ele traz até a previsão ali de contratação pelo poder público desses empreendimentos com algumas regras específicas para isso, e quando a gente fala poder público, né, abrange todas as suas instituições, não só o executivo, e também, voltando aqui, e também traz uma pauta aqui de licitação. Isso é algo muito interessante. O que o legislador está falando aqui? Que as startups elas vão poder ser contratadas e selecionadas por meio de licitação de uma maneira diferenciada por todas as esferas federais, né? E não só federais, como também estaduais, aí pensando em União, estaduais e municipais. Para que isso vem? De maneira a jogar óleo nessa engrenagem para que as startups tenham maior proximidade com o poder público. Então, vão ter, né, ele prevê acesso a oportunidades diferenciadas e a participação em licitações públicas com tratamento diferenciado. E vocês podem me perguntar, Yuri, mas como que isso ocorre? Né, como é que isso, de fato, vai ser instrumentalizado? Como que, por exemplo, uma prefeitura contrata uma startup? Isso é bem gasoso ainda, tá? Porque, de novo, aqui o marco legal ele vem muito mais no sentido de regulamentar e não de trazer as regras específicas. E isso é muito comum na legislação federal, tá? Então, qual que é o nosso papel aqui, enquanto atuantes de ecossistema, de promotores de inovação, né? Justamente a gente possa apoiar os legisladores estaduais e municipais a criar esses dispositivos. Eu sei que alguns municípios já estão utilizando essas ferramentas legais para a contratação. O próprio exemplo de Francisco Beltrão, tive recentemente lá e conversei com um secretário, salvo engano, de desenvolvimento econômico, ou enfim, de uma pasta semelhante, não vou lembrar agora, e ele falou que durante a pandemia, a prefeitura, agora no final da pandemia, a prefeitura contratou uma startup da área médica com uma espécie de dispensa de licitação. Lógico que houve uma concorrência para isso, foi aberto um chamamento, mas o que se identifica, né, pessoal, e o que isso impacta de fato? Que uma empresa que tem um modelo de negócio único no mercado, que é muito diferenciado, né, não é parecido com o tradicional, e que ao mesmo tempo, do outro lado, existe essa necessidade específica do poder público, não há sentido em você fazer uma licitação, porque você vai gastar mais recurso, né, porque fazer uma licitação exige isso, né, do poder público, vai afastar essas empresas, porque a gente sabe que a atuação das startups é uma atuação muito volátil e muito rápida, então eles não têm, às vezes, um departamento voltado à participação da licitação, não tem um apoio jurídico na escrita, enfim, no acompanhamento de documentações. Então, o marco legal justamente traz essa possibilidade de dispensa e, acima de tudo, uma possibilidade de licitações específicas de chamamento público para startups. Tá? Então, alguns municípios têm, através ali, internamente, né, dos seus procuradores, enfim, do legislativo, sempre trabalhando em sintonia com o executivo, eles têm conseguido usar essa previsão. Inclusive, né, a própria Lei 8666, ela já trazia, de certo modo, né, dispensa de licitação quando houvesse uma grande diferenciação no mercado. Contudo, isso não era bem claro, não havia segurança jurídica nesse sentido. Agora existe, porque a previsão ela é clara, voltado aí às startups. Pessoal, por enquanto, né, até o momento aqui, alguma dúvida, podem abrir o microfone e fazer em colaboração. Vicente levantou a mão, pode falar. Bom, bom dia, eu entrei um pouco atrasado, então eu fui com receio de repente a minha pergunta pode ter sido respondida anteriormente. Yuri, essa questão que você comentou da contratação das startups, eu acho que eu sou aqui de dois vizinhos, aqui a UTF tem cadeiras em várias
comitês, enfim. E tanto eu quanto a professora Tatiana, que também está aqui na sala, nós somos representantes da universidade no Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia. E é justamente essa discussão, a gente já teve essa discussão anteriormente, porque foi aprovada a lei fiscal, na verdade, que passa 0,33% da arrecadação de imposto para ser destinado, na verdade, ao Conselho e também para as empresas, para uma incubadora, tem uma incubadora aqui. Mas na verdade, assim, o grande desafio é você realmente fazer com que você valorize as startups aqui do município, que essas startups possam prestar, entregar um serviço para o próprio município que tem a necessidade. Então, assim, aqui a gente tem alguns exemplos de startup que poderia tranquilamente entregar para o município, mas, infelizmente, em função da questão da lei de licitação, aí a coisa ela acaba não indo à frente e acaba causando um desestímulo, na verdade. Né? Então, assim, por um lado, a lei de inovação incentiva, e quando ela já começou a respirar ali, já saiu uma fase embrionária, a hora dela estar fazendo uma prospecção de mercado, enfim, e aí, como é que eu vou fazer? Então, assim, e a lei de licitação, acho que ela andou mudando agora, né, a 8.600, parece que teve uma agora, ano 2000, teve uma recente aqui adotando uma mudada, assim, eu estou falando isso porque internamente a gente está meio que se adaptando a essa nova lei aí. Mas a pergunta é bem direta nesse caso. Exemplos práticos de municípios que já conseguem fazer essa contratação de startups sem passar por toda essa questão aí burocrática, né, das leis de licitações. Então, professor, obrigado pela contribuição. Inclusive, estive em Dois Vizinhos esses dias e fiquei maravilhado assim, com o trabalho que vocês estão fazendo aí. Parabéns, não só para vocês, para o ecossistema como um todo, né? A universidade foi diversas vezes citada, justamente por ser muito atuante e, enfim, colaborar, né? Não só com o desenvolvimento de tecnologia, né? Mas com empregabilidade e pensando no município como um todo. Eu acho que, assim, o que eu entendo, o melhor exemplo que eu vi no Paraná é dos vizinhos de vocês, Francisco Beltrão. Francisco Beltrão já fez essa contratação. Eles conseguiram contratar, né, uma startup da área médica por uma licitação diferenciada voltada a startups. E digo mais, vocês aqui, né, sendo representantes das universidades, têm um papel muito importante trazido pelo marco legal, e assim, expressamente trazido, porque ele deixa bem claro que o órgão público que quiser fazer uma licitação diferenciada voltada às startups tem que ter uma comissão de análise que envolva as universidades. Então, tem que ter 2 representantes de universidades. Por que isso é importante? Porque o poder público está falando assim, eu não sei o que é inovador, eu não sei o que é tecnológico. Quem sabe? São os núcleos de pesquisa, são as universidades, né? Eles que detêm esse poder. Então, isso está previsto lá no marco legal. Se vocês abrirem a redação da lei, ela é um pouquinho comprida, por isso que eu fiz questão de não abrir aqui, né, para não ficar muito maçante. Ela vai citar isso. Vai citar que tem que ter representantes do poder público, então da administração municipal, estadual, federal, enfim, e representantes de universidades. Então, veja como o papel dos senhores é muito importante nisso. E até, inclusive, num comitê, essas governanças vão ser importantes para isso, professor. E o que eu vejo, né? É bem gasoso ainda em relação, assim, ostensivamente, são poucos os municípios que têm trabalhado dessa maneira. Como eu disse, Francisco Beltrão, eu não fui a fundo, tá? Eu conversei lá com o secretário. Ele me disse que tinham conseguido fazer essa contratação de uma maneira diferenciada e tinham até passado uma legislação interna regulamentando isso no município. Então, senhor, assim, para dar, se a gente for pensar, por exemplo, no sentido assim, vamos dar um pontapé inicial para ver se a gente consegue fazer que realmente isso aconteça. Na sua opinião,
qual seria o pontapé inicial? Quem que teria que startar isso aí? O executivo via o seu jurídico, o conselho municipal, ele é mais, ele não tem um poder, ele é mais, né, construtivo ali, enfim. Mas onde é que a gente poderia estar mexendo ali, ó, ligando a chavinha ali para ver se a coisa ela começa a andar nesse sentido? Qual que seria a sua recomendação? Eu entendo que, assim, o conselho é o melhor caminho para que o poder público entenda isso. Porque o conselho, né, logicamente, assim, cada município, cada local vai ter sua composição de maneira diferenciada. Em Dois Vizinhos, eu sei que vocês têm um conselho bem constituído, né? Aqui em Curitiba, daí já é um pouco mais pulverizado, dado o tamanho da cidade. Mas, aí em Dois Vizinhos, eu entendo que o conselho poderia chamar uma reunião, né, com o procurador do município e chamar uma reunião também com o representante do legislativo, para entender qual que é o estágio atual da legislação municipal voltada a isso, tá? Então, fazer uma prospecção do estado atual da arte. Feito isso, possivelmente, eu já vou até adiantar aqui as falas, o procurador vai falar assim, não, eu não posso fazer porque não tem previsão. Daí vocês podem acionar, por exemplo, o conselho pode fazer uma minuta de projeto de lei. Né? Nós aqui, enquanto sociedade, a gente tem esse poder, e o conselho também tem. Então, e pode chamar o Sebrae apoia nisso, eu sei que em Dois Vizinhos o Sebrae também é atuante. Chama o Sebrae e outras entidades justamente para pensar numa minuta de lei, e depois essa minuta de lei pode ser tramitada, tanto começando pelo executivo, quanto sendo proposição direta do legislativo. Mas eu acho que esse é o caminho. É difícil fugir de uma regulamentação municipal. Francisco Beltrão tem eles regulamentaram o marco legal internamente no que tange licitações. Então, acho que vale a pena fazer esse benchmark lá com eles. Yuri, agradeço pelos esclarecimentos, achei bastante interessante. E provavelmente vamos voltar a conversar ali junto com o Sebrae, que o nosso Caixa aqui, né, o Elisandro Caixa, que é um baita parceiro aqui, e para a gente começar a realmente startar isso daí. Mas obrigado pelas informações. Tá? Não, eu que agradeço pela colaboração aí, acho que isso é importante, né, de gente, enquanto aqui entidades neutras que somos, né, porque atuamos aí entre o público e o privado também, acho que é importante a gente estar envolvido nessas discussões, colaborar. Vicente, vocês têm o melhor do estado aí, o Caixa é sensacional, eu aprendo muita coisa com ele, né, quem conhece é o Elisandro Ferreira, o Caixa, o apelido dele é Caixa, sabe que ele é sensacional. E também, assim, talvez muitos de vocês conheçam o Michael Douglas, aqui do Sebrae, que ele é o coordenador de inovação estadual. Ele que é responsável, né, por dar apoio às incubadoras, aceleradoras, ambientes de inovação. Ele também é uma outra pessoa que eventualmente pode ser acionada para colaborar com isso. Mas, logicamente, né, como a atuação dele é estadual, eu sei que ele tem uma interface muito boa com o governo do estado, pensando nessas legislações. Uhum. Então, eu digo assim, vamos trabalhar para que localmente a gente consiga criar, né, esses dispositivos, porque uma hora ou outra o governo do estado vai acabar também se mobilizando nesse sentido, e já está. Né, já estão saindo várias legislações de inovação a nível estadual, mas no que tange licitação ainda não, tá mais a cargo dos municípios. Yuri, fale, Vicente, pode continuar. Eu não sei, Yuri, se tem uma relação ou não, mas o governo do estado está montando, fazendo posse dos comitês gestores da AGUNI, que é a Agência de Inovação, né? Inclusive, ontem nós tivemos em Beltrão, aí na UniOeste, né, com a presença do secretário, né, o presidente da SET, na verdade, leitores, enfim, inclusive o Caixa, né? O Caixa está bastante citado aqui, viu, Karina? Vou começar a cobrar do Caixa. O Caixa, inclusive, o Sebrae tem uma cadeira nesse comitê gestor. Eu acho que talvez conhecer, entender melhor a legislação, porque às vezes se cria uma agência com aquele objetivo e às vezes a gente ela não consegue entregar porque um regulamento, uma lei, algo nesse sentido aí. Às vezes o Estado tem uma lei, mas o município acaba não conseguindo acessar. Então, eu acho que de repente também conhecer esse arcabouço aí, o projeto da AGUNI tem um recurso do Estado, um recurso muito interessante mesmo,
entendeu? Eles estão, assim, as cifras que foram colocadas ontem lá, eu fiquei bastante entusiasmado. Então, acho que o recurso vai ter, mas, de repente, envolver as startups, né, envolver toda essa parte desse ecossistema de inovação, eu acho que é uma oportunidade muito interessante aí, que acho que dá um gás aí, né, quem sabe as startups, elas conseguem sair, pelo menos, do Vale da Morte, na fase 3, ali, dá mais um fôlego para chegar mais adiante ali. Essa colocação que eu queria deixar aqui sobre essas agências que estão sendo os comitês no estado do Paraná inteiro, via as universidades estaduais, né? Então, acho que é algo também interessante nesse sentido, de se ter um entendimento, porque, quem sabe, uma coisa não casa com a outra aí. Tá? Obrigado, Karine, desculpa aí. Imagina. Eu, agora que, né, o Vicente falou aí da parte do município, né, você também estava falando, e de Francisco Beltrão, que já usou de certa forma, eu fiquei agora pensando, e nós, né, como Universidade Federal, como entidade, né, do órgão público federal, poderíamos também usar isso e contratar nós, né, startups, dentro desse regime especial, ou com uma dispensa de licitação, de uma forma mais facilitada. Também teríamos que perguntar ou passar para a nossa procuradoria jurídica aqui da universidade, ou já poderíamos fazer baseado nesse marco legal de startups? Teríamos que ter algum regulamento interno aqui da universidade? Como que a gente pode fazer isso acontecer aqui dentro? Karina, eu entendo que sim. Eu acho que tem que ter conversar com a procuradoria das UTFs. Eu sei que tudo que envolve vocês é mais complexo, porque a gente está falando do orçamento da União, do orçamento vindo do governo federal, então é mais difícil. Até mais difícil do que internamente numa prefeitura. E eu entendo que, assim, como eu vejo, né, o marco e as legislações federais, elas são um grande guarda-chuva que, de certa maneira, o governo federal diz assim, olha, a minha parte eu fiz, ele se exime, e daí fala o seguinte, ó, governadores, prefeitos, legisladores municipais e estaduais, façam a parte de vocês, porque para instrumentalizar depende disso. Pensando na UTF, assim, eu não vou entrar muito porque eu não entendo, assim, a fundo a organização interna de vocês, mas eu entendo que valeria uma conversa aí partindo dos núcleos de inovação com a procuradoria para entender como que as licitações são feitas hoje em dia e como que elas poderiam ser amoldadas, ou enfim, talvez modificadas para um chamamento de edital ou até mesmo de contratação direta de startups. Isso, assim, de maneira abrangente já está previsto no marco legal. Agora, a instrumentação direta, eu entendo que internamente é importante. Tá, porque eu até fiquei pensando, nós estamos justamente, está sendo aprovada aqui a nossa política de inovação, né, um regulamento interno aqui da universidade, que traz vários assuntos aí ligados à inovação, empreendedorismo, e agora fiquei pensando que eu acho que caberia, né, a gente colocar algo dentro da política, dizendo da contratação, né, ou de ter aí alguma facilidade nessa contratação de startups, porque afinal, nós temos incubadoras aqui dentro, tá cheio de empresas nascentes, né, e de base tecnológica aqui dentro, então seria muito mais fácil, acho que para a gente, às vezes, tentar contratar essas próprias empresas que já estão aqui próximas, né, que às vezes são de alunos, de professores, do que contratar um externo, e às vezes de uma forma um pouco mais facilitada, né, se a gente puder aí abrir essa brecha, mas eu vou pesquisar isso aqui e ver se a gente consegue colocar dentro da nossa política de inovação. Eu acho fundamental, Assim, é fundamental. E o que tem que ficar muito claro é o seguinte, né? Quando a gente vai passar isso, às vezes, para os nossos colegas, de que não é um favorecimento para as startups, longe disso. A gente está estimulando o desenvolvimento tecnológico através da contratação pública. E, acima de tudo, como que essas empresas causam impacto positivo nesses entes públicos. Então, eu sei que existem N startups da área da educação que poderiam, assim, de maneira brilhante, apoiar na sala de aula, nas pesquisas da UTFPR, né, enfim, nos laboratórios, e por que não, né? Porque se você for fazer uma licitação padrão, o que vai acontecer? Eventualmente, e a gente sabe disso, existem empresas que atuam só com licitação. Daí eles subcontratam o serviço depois e não vai ser nada do que vocês precisam. E isso acontece direto.
né? Então, como a gente interna, eu sei que é difícil, é burocrático, só que daí nós temos que ter paciência para conversar com eles. Você vai conversar com o procurador, né? Com a procuradoria, eles são advogados, e eu digo assim, né, por causa própria, naturalmente tem a mentalidade um pouco mais estrita, fechada na legislação, em procedimentos. Então, acho que é importante mostrar essa realidade também das incubadoras e do trabalho que vocês fazem, porque acho que aproximando faz com que eles entendam melhor a necessidade. E a outra coisa, aproveitando já, eu tô aproveitando aqui, sobre as empresas juniores, né? Então, a outra classe que a gente tem aqui dentro, nós temos as startups, né? Essas empresas que estão dentro da incubadora, as empresas incubadas, que a gente chama aqui, e temos nossas empresas júniores, né? Empresas juniores, ligadas aos cursos de graduação. Essas empresas, geralmente, elas acabam fazendo serviços de consultoria, né, projetos, alguns trabalhos assim. Elas poderiam ser enquadradas como startups, né? A gente poderia chamá-las de startups, eu não sei se elas entram ou não nessa classe, porque também seria interessante aqui nós, como universidade, contratarmos essas nossas empresas juniores, né? Às vezes por um valor mais baixo e também por uma facilidade, já estão aqui dentro, para a gente estimular e apoiar o trabalho delas, né? Então, porque elas têm muita dificuldade de justamente ingressar aí no mercado, né? Ser competitivas. Então, se nós pudéssemos contratar elas de forma mais facilitada, seria bem interessante. Eu não sei se a gente pode usar esse marco legal das startups para elas. O que você acha? Daí eu volto à pergunta, vocês vão ter que fazer uma análise interna e ver se ele se enquadra no marco. Então, vamos lá. É de base tecnológica? Tem um modelo de negócio inovador? Tá, tendo essas duas. Menos de 10 anos eu sei que vai ter. E o faturamento maioria... 16 milhões tá, faturamento. A maioria tem menos de 10 anos e faturamento. Eu não sei o modelo de negócios, essa né? é a grande pergunta. Tá. Porque eu entendo que, assim, né, se fazendo uma análise aqui, né, prévia, enfim, e generalizo só para a gente dar o exemplo. Se for uma consultoria tradicional, entendo que não. Agora, se eles fazem consultoria através de um aplicativo ou de um software, não sei, né? Então, pode ser que uma coisa enquadre. diferenciada poderia enquadrar como. Isso. Desde que tenha escrito isso num documento aí, no modelo, plano de negócios da empresa, e teria que alguém atestar isso, né? Dizer que o que ela faz é realmente inovador. E o KNAI de atuação, eventualmente, também, né? Tá, Isso é o KNAI. importante. Tá. Você vai falar agora de Nova Simples também, né? Vou falar de Nova Simples. Tá. Alguém tem mais alguma pergunta? Não vou deixar o Yuri continuar? Não, mas tá ótimo, tá sendo bem legal aqui. Só uma pergunta, você falou ali de base tecnológica, mas olhando aqui a lei, eu não consigo encontrar aqui no enquadramento da startup a necessidade delas serem em base tecnológica ali, do enquadramento das empresas. Eu estou olhando 2 vezes, 3 vezes aqui, porque sempre foi uma dúvida minha, e você sempre afirma, tem que ser base tecnológica. A tecnologia é colocada lá a base tecnológica é colocada nos outros dispositivos abaixo. Quando você quer usar a empresa, daí de repente aparece em certos momentos a base tecnológica. Mas não é essencial a base tecnológica, aparentemente. Isso, inclusive, bom dia, professor, obrigado pela colaboração. Isso é bem importante, porque eu não entrei no rigor da escrita da lei, porque é bem técnico. Mas lembra que eu falei que é subjetivo e objetivo? Aí cai na subjetividade. Inclusive, já teve um julgado nesse sentido, porque uma empresa queria se enquadrar e eles não tinham claramente uma base tecnológica. Eles falaram que eram inovadores, e inovação é muito amplo. Mas por quê? Ali ele cita a atuação e abaixo a gente sempre tem que ver o dispositivo como um todo. Né? Quando o juiz vai analisar, ele não vai analisar o artigo de maneira isolada, porque senão viraria um caos. Né? E aqui pensando numa eventual judicialização. Né? Então, o que tem sido feito? Justamente essa divisão de que ela é uma definição mista, tanto objetiva quanto subjetiva, justamente por causa disso. Porque a definição da Lei Complementar 167 de 2019 era plenamente subjetiva. E agora, a do marco legal, eles tentaram ser objetivos, mas foram omissos quando falavam de tecnologia. Omissos no artigo específico. Daí, abaixo, o dispositivo como um todo, ele cita muito tecnologia.
Então, nós entendemos a base tecnológica. Obrigado. Mas, enfim, sempre quando a gente analisa a legislação, o legislador esquece alguma coisa, é omisso, é bem complicado. Só que isso gera já uma insegurança jurídica mortal na definição, né? Por exemplo, que nem ali que eu estava falando na empresa Júniors, né? Será que elas não têm muita base tecnológica, elas são mais de conhecimento, né? Então, aí começa a complicar, né? Dentro do contexto. Eu não sei se enquadraria, né, assim... O que é base tecnológica, né? Então, isso que eu ia falar. Base tecnológica? Quem que define isso, né? Como que define se é ou não? É uma linha muito tênue aí, né? Realmente eu fico... Exatamente, e essa linha tênue são coisas assim, né? Como eu digo, a legislação ela nunca vai se amoldar perfeitamente. Até porque quem escreveu, né, o projeto de lei muitas vezes não entendia essa realidade. Daí, se você for analisar, salvo engano, professor, se você tiver com a lei aberta aí, o artigo 4º da lei, não sei se é algum inciso ou algum parágrafo, que ele vai falar da declaração no ato constitutivo da empresa quando ele cita o modelo de negócio inovador. Ali foi uma tentativa de fatiar, de criar uma fatia mais específica. Você está com o microfone fechado, senhor Dario. Obrigado, Karine. Você sempre me salva. Obrigado. Já estava falando bastante coisa aqui. O problema é o seguinte, outra definição que é muito turva aqui, que é inovação. Porque eu tenho aquelas vários níveis de inovação, tanto é que quando a OECD fez o primeiro manual lá de Oslo deles, ela é só inovação tecnológica. Aí a humanidade ficou revolta, né? Porque vocês só gostam da tecnologia, vocês só gostam dos engenheiros, vocês só gostam das técnicas. Aí eles começaram a flexibilizar o termo inovação, e acho que agora a última versão do Manual de Oslo de 2018, né? E ali, quando se tenta entender o que está escrito inovação, basicamente pode ser até eu fazer um negócio diferente, não precisa nem ter. Inclusive, Schumpeter coloca na sua definição inicial, pode ser ter um novo mercado, pode ser inovação. Então, quando você, aqui novamente, fica muito aberto, né, na definição, porque coloca a palavra inovação, mas segundo a inovação, como é usado pela FINEP, pelo BNDES, por todos os órgãos aqui no Brasil, que nós seguimos o Oslo, né, dá margem de colocar qualquer empresa aqui dentro, né? Então gera essa outra confusão do que é inovação. Lógico que lá embaixo eu vejo que tento colocar o que é tecnologia, isso daí melhora um pouco. Mas colocado técnica, muitas vezes, e não só tecnologia, né? Em alguns contextos aqui, né? Mas daí eu faço agora eu vou defender o legislador. Eu faço um questionamento. Eu acho que não é a função do legislador definir o que é inovação. Eu acho que é definir, né? Daí a gente entrando em outro campo mesmo. Não, eu concordo. O problema é que quando você começa a colocar nisso, você começa a descaracterizar o que é startup, entende? Porque startup é um subconjunto de todas essas definições que estão dentro do sistema. E na hora que, por exemplo, que nem na legislação da lei de 2019, né, ela estava muito aberta, até, desculpe, é que até aconteceu uma coisa cômica, né, eu dei uma parada e dei uma olhada nas legislações de um ano e tudo mudou, né, estava dando aula para meus alunos aqui, que é a definição de startup segundo o legislador, fui para casa, daí eu dar uma olhada lá, porque você sabia que isso ia mudar, cheguei em casa tinha mudado, no ano passado, né, entende, foi na lei complementar ali, que pegaram tudo. Até essa definição, eu fiquei olhando aqui nela, assim, que eu já tinha olhado, né? Tem que só atualizar alguns slides, né? Na disciplina, noções jurídicas para startups, né? Bacana essa disciplina. Aqui também fica fuzzy, né? A definição de startup é uma outra coisa que dá para encaixar quase tudo aqui dentro, né? E aí, quando você diz que tem que ler toda a lei conjuntamente, isso daí fica... Concordo com você, né? Concordo, é assim que funciona, mas e o juiz? Exatamente. Então, assim, são complicações que vão surgir, já estão surgindo dentro do judiciário. Mas, assim, eu vejo que a legislação ela foi
feliz ao mesmo tempo, professor, porque ela trouxe pelo menos um norte para o poder, e é diferente daí, porque a gente tem que pensar que a legislação ela não é focada só na judicialização, eventualmente, de algum fato, mas sim de um trabalho que o poder público está tendo. Então, ali é a cartilha do poder público. E eu acho que nesse sentido foi feliz. Agora, aí que entra em grande parte o trabalho dos senhores. Trabalho muito importante. Porque, veja, o legislador, ele mesmo reconhece que ele não sabe definir o que é inovação. Por quê? Porque nos comitês voltados à licitação, eles pedem o quê? Que tenham representantes das universidades. Justamente para que essa análise mais criteriosa, você vai analisar com base no Manual de Oslo, você vai analisar conforme a FINEP, né, o antigo MCTIC, enfim, qual vai ser a análise? Daí cabe à universidade. Concordo que traz insegurança jurídica. Eu, como advogado, que eu mais falo que esse país é cheio de insegurança jurídica, mas, infelizmente, assim, dentro da realidade, assim, já foi um grande avanço. Mas agora, novamente, eu digo assim, nós temos um papel muito importante de, como técnicos, a gente poder assessorar o poder público a entender melhor o que é isso. E eu não tenho nem dúvidas, e isso já está acontecendo, de que juízes vão ser motivados, né, vão ser solicitados a chamar técnicos em inovação para testar o que é uma startup e o que não é uma startup. Eu concordo com você. Eu estou só reclamando aqui, mas eu não saberia fazer diferente. É complexo, é bem complexo. Concordo com você. É bem complexo. Inclusive, eu participei da redação da minuta do projeto de lei de inovação de São José dos Pinhais. E a gente justamente não sabia para que lado ia, assim, vamos só espelhar a legislação federal, vamos fazer um benchmark em outros municípios, porque o que essa minuta prevê, né, aqui em São José dos Pinhais? Justamente prevê um tratamento diferenciado para startups dentro do município, inclusive com algumas tributações municipais diferenciadas, ITBI, ISS. Mas daí o poder público chegou assim, o executivo chegou assim para a gente e falou o seguinte, para o conselho, isso aqui vai virar uma farra, a gente tem que demilitar melhor, porque senão daqui a pouco vem uma montadora que fatura bilhões querendo ter isenção, porque eles também promovem inovação, sem sombra de dúvidas. Daí calhou que bem na época veio o Marco Legal das Startups e ajudou a delimitar um pouquinho melhor, porque daí 10 anos, né, faturamento, 10 anos de atuação, faturamento de no máximo 16 milhões, e daí aqui a gente optou por colocar também que seria só para micro e pequenas empresas, né, conforme a Lei 123. Então, é muito gasoso. Eu concordo plenamente com o professor. Eu vi o dono da Riachuelo se autodenominando faz uma semana uma startup. Ela é uma interna startup. Sério? Então, né? Ó. E daí eu até aproveito, né? A gente também tem que enfim, vocês, senhores sabem isso melhor que eu. A gente tem que daí se abraçar na literatura, né? E uma coisa que eu sempre falo, Eric Ries, startup e estilo startup, são duas coisas diferentes. Porque senão, daqui a pouco, o Ebanks, o Ebanks é uma startup, eu entendo que tem um estilo startup, mas não é mais uma startup. É uma empresa de grande porte. Olha a quantidade de funcionários, olha o faturamento. Né? Então, é importante que a gente traga isso também. Até que essa era a minha reclamação. Quando você colocou Uber, iFood, quando as startups chegaram naquilo, já não era mais startup. iFood também começou como startup, mas a Uber não veio para o Brasil já como startup, é uma empresa, né? Mas daí sim, é perfeito, mas daí o modelo de negócio tem que ser entendido também de uma maneira mais abrangente, né? E daí até que ponto, né, a gente trata startup de fato, startup de fato é uma microempresa, né? E até que ponto dela vira uma scale-up e a gente já não tem um tratamento mais diferenciado. E também eu faço outro questionamento. Eu entendo que não importa o porte da empresa de base tecnológica tem que ter um tratamento diferenciado. E agora eu vou fazer um parênteses. Tratamento diferenciado, mas não benefícios. Né? Tratamento diferenciado não prediz benefícios, mas sim um entendimento diferenciado do poder público e dos três poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário. Porque senão cria, sim, umas discrepâncias
em julgamentos, em contratações, que eu acho que atrapalham muito o desenvolvimento tecnológico no país. Vou deixar você continuar aqui, porque eu tenho outras perguntas, depois eu deixo mais para o final, tá? Professor Dario, você pega e leva nas perguntas aí, que eu sei que o senhor sabe muito mais que a legislação para tecnologia, hein? Eu tinha que estar aqui. Não, eu já tô pegando aqui, você vai sofrer no futuro, que eu vou te explorar no futuro. Senão daqui a pouco a gente já coloca o Dario para dar aula aqui, para continuar a palestra, né? Não, Yuri? Não é nem isso. A gente tem muito a aprender com o professor Dario. Eu conheço o professor já de algumas palestras, de algumas aulas e sei do conhecimento. Não, que isso. Tá Vou bom, vamos continuar então, Yuri. Mas até aproveitando o gancho, né? O professor Dario comentou também da Lei 167, a lei complementar. Ela não foi plenamente revogada, tá, pessoal? Ela foi parcialmente revogada em alguns artigos e incisos. E o que a Lei 167 trazia? Ela era um pacote, né, de várias alterações, era uma lei, como eu disse, uma lei complementar, de várias alterações dentro do ordenamento voltado a empresas. Criava lá empresa simples de crédito, que algumas pessoas até disseram que podia abrir pretexto para uma espécie de formalização da agiotagem no Brasil, mas enfim, esse é outro assunto. E dentro dessa mesma lei, da Lei 167, trouxe o Inova Simples. Aí sim, é um dispositivo que eu entendo como interessante e que trouxe, de fato, o primeiro regime jurídico para startups no Brasil. Como o professor Dario falou, existia uma definição de startups para a Lei Complementar 167, que era uma definição muito abrangente, uma definição plenamente subjetiva, que, como eu falei, seguia muito o que o Eric Ries fala. E por que isso teve que ser revogado? Porque justamente o marco legal trouxe essa definição, né, que ela é híbrida, subjetiva / objetiva, né, com esses critérios pré-fixados. Então, essa definição do que é startup lá em 2019 foi revogado, mas assim, eu digo que dogmaticamente falando, pode ainda ser utilizado porque faz sentido. E dentro disso tem o Inova Simples. O Inova Simples é uma nova modalidade de formalização empresarial e isso foi mantido, porque o marco legal, pessoal, isso tem que ficar muito claro, ele não traz uma modalidade de formalização específica para empresa startup. Ela só define o que é startup para o tratamento do poder público e, acima de tudo, para os dispositivos que o próprio marco traz, o sandbox, das licitações e coisas do tipo. Agora, o Inova Simples, ele é um regime específico dentro do ordenamento empresarial, né, o ordenamento legislativo empresarial brasileiro. Então, e é bem comum, e eu tenho até alguns exemplos para citar, de algumas startups em Curitiba, já tem várias, né? Mas uma, inclusive, eu sei que até meio que nasceu dentro da UTFPR aqui de Curitiba, que é a startup 33 Robotics, do Leonardo Alvarez, talvez alguns conheçam. Ele constituiu um novo CNPJ dentro do Inova Simples. Mas vamos lá, o que é isso? É um tratamento diferenciado na questão de formalização e fechamento de empresas perante o poder público para startups, tá? O Inova Simples, ele ficou um pouco capenga justamente porque ele era muito pautado na definição da própria lei. Agora, o que a gente tem que fazer? Novamente, um contorcionismo jurídico, né? Analisando do ponto de vista normativo. Nós temos que analisar o Inova Simples em conjunto com o marco legal. E, ao menos, né, o legislador citou o Inova Simples no marco legal. Então, a gente tem que fazer esse toma lá da cá, né? Olha o marco legal, olha a Lei 167 do Inova Simples. E, basicamente, o que ele traz, assim, de maneira operacional, né? Que as startups vão ter um rito de abertura e fechamento de empresas simplificado e quase que automático pelo portal RedeSim, que é um portal do governo federal, certo? Então, ele traz algumas dispensas que são muito semelhantes ao MEI, né? Tanto que algumas pessoas apelidaram que o Inova Simples é meio que o MEI para startups, mas não é bem assim. A única coisa que ele traz são algumas facilidades semelhantes à do MEI em relação a algumas dispensas, né, de alvará dos bombeiros, coisas do tipo. Muito interessante também, né,
residência da empresa, né? A localidade que a empresa se cadastra, ali, o endereço mesmo, né? Ele previu a possibilidade de você usar uma incubadora, parque tecnológico, universidade como local de residência da empresa. Isso é bem interessante, porque a gente sabe que é a realidade. Muitos empreendedores estão numa incubadora, num parque tecnológico, e antigamente acabavam colocando o seu endereço o de casa, muitas das vezes, porque não podiam colocar o do parque tecnológico. Agora isso foi permitido pelo Inova Simples. E, acima de tudo, né, acho que só o Inova Simples daria aí uma manhã inteira de conversa, porque é bem interessante, e tem algumas coisas que já acabaram advindo dela, né, porque eu faço aqui outro parênteses, o Inova Simples é de 2019, mas ele foi de fato regulamentado no REDSIM em janeiro de 2022, salvo engano. Então, ele é muito recente, ele é tão recente quanto o marco legal. E eles justamente seguraram, né, essa operação da possibilidade de se enquadrar no Nova Simples, porque o marco legal estava tramitando e viria, né, a entrar em vigor em junho de 2021. Então, entrou em junho de 2021, eles esperaram 6 meses, fizeram algumas adaptações e daí, de fato, lançaram o Nova Simples no portal RedSim. E agora tem até uma outra questão que ele traz no Inova Simples, que é um regime especial e uma fila especial de tratamento de propriedade intelectual no INPI, tá? Vou ser bem sincero com vocês, não sei se isso está sendo de fato, né, operacionalizado dentro do INPI, mas o que o legislador queria era empresas enquadradas como startups teriam uma fila prioritária na requisição de patentes dentro do INPI. Tá? Sei que muitos aqui dos professores conhecem muito propriedade intelectual, tem muita formação, né? Enfim, muita pesquisa nesse sentido, e, de fato, assim, eu não vi nada sendo operacionalizado, de fato, no dia a dia. O Inova Simples está rodando, né? Existem empresas já constituídas enquanto Inova Simples, contudo, né, essa parte da propriedade intelectual, eu acho que ainda carece de uma atenção especial pelo INPI. Outro fato, o Inova Simples tem gerado muitas complicações dessas empresas com outros órgãos públicos que não sabem lidar com esse tipo empresarial, porque é um tipo empresarial novo, né? O Brasil tem, assim, vários tipos empresariais, mas não são tantos assim. Sempre quando um é criado, ele gera ali um desconforto, um mal-estar. Inclusive, contadores, escritório de contabilidade, Receita Federal ainda não sabem muito bem como lidar com empresas abertas no Inova Simples. Tá bom, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Esse aqui já é um outro dispositivo que eu trouxe dentro do marco, porque agora houve essa fusão aí, tá meio que um híbrido. Se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Yuri, só quero perguntar, quem então for enquadrado ou participar, vamos dizer, desse Inova Simples, se cadastrar no Inova Simples, eu não sei como é que é exatamente, já automaticamente pode ser, de acordo com as outras características, já pode ser considerado startup. Pode, É isso? está previsto no marco legal. Tá. O marco legal fala, tudo isso que a gente discutiu até agora, Uhum. e se for do Inova Simples, a gente também já considera. Porque Daí não precisa ter aquela declaração de que tem um modelo de negócio inovador. Já o Inova Simples já vai pedir isso, provavelmente, né? Só que daí entra outra insegurança. A declaração é uma mera declaração. E eu vi que o professor Dario já concordou. Porque é um outro problema que surgiu. É uma mera declaração. Então, se alguém está ali com alguma má intenção, pode usar, no final das contas. Porque ele vai, basicamente assim, né? Ele vai ter um questionário lá no RedSim, e você fala assim, seu modelo de negócio é inovador, sim ou não? E o empreendedor que vai falar. Não vai ter uma análise disso. Mas então, aí entra qualquer coisa, que nem as autodeclarações aqui, que qualquer um, né, eu me autodeclaro negro e às vezes ninguém pode falar nada, é a minha declaração. Então aqui é a mesma coisa, eu acho que aí vai de cada um mesmo, né, vai da ética de cada um, de se achar ou não, enfim, né. Mas que tem essa insegurança por causa disso, com certeza tem, né. tem sim. Tá, obrigada, Yuri. Então, era isso que eu queria saber, se esse Nova Simples já, só ele, vamos dizer assim, né, já garante aí essa caracterização para startup. Sim, de fato, a princípio, né, segundo a lei, sim. Alguém tem mais alguma pergunta?
Não, Uma coisa, pode, então vamos seguir o barco aqui. pode continuar. Já passamos, na verdade, boa parte aqui das sessões ali do marco legal, né? Então, eu já falei da licitação, mas ele também traz aqui, eu acho que talvez seja um dos pontos que mais foi noticiado envolvendo o marco legal. Ele trouxe algumas mudanças no cenário de investimento. Por quê? E isso aconteceu muito, tá? Isso foi muito judicializado e foi a mola propulsora para que isso fosse pauta do marco legal. Nós sabemos que as modalidades de investimento em startups são muito diversas e cada dia surge uma modalidade diferente. Mas, de fato, também nós sabemos que o investidor de startups, ele é, assim como alguém que investe na Bolsa de Valores, às vezes alguém que só está procurando especulação. Então, ele espera só um retorno financeiro enquanto ele está investindo nessa empresa. O que isso quer dizer? Que ele não vai participar de fato da operação, que ele não vai virar um sócio, né? Não vai integrar o quadro societário da empresa, e também que muitas vezes ele nem conhece essa empresa de fato, né? A gente sabe que existem aí clubes de investimento, enfim, a gente aqui em Curitiba tem o Curitiba Angel, tem o Boss Invest lá em São Paulo, que é enorme. Então, são carteiras de investimento onde você, a gente pode integralizar um valor, colocar nessa carteira de investimento e o gestor da carteira, que é essa empresa que é intermediadora, é ela que vai aplicar esse dinheiro nas startups. Mas o que isso vinha acarretando nas empresas? Que muitos investidores estavam sendo solidariamente responsabilizados, ou seja, né, passivamente, né, por relação, responsabilizados, principalmente em relações trabalhistas que envolvessem as startups. Tá? Então, de fato, o que acontecia? Trabalhadores, né, no seu direito, buscavam a justiça com uma reclamatória trabalhista, né, pedindo lá N coisas. Vamos pôr um cenário aqui, pedindo pagamento de horas extras. E eles colocavam no polo passivo, ou seja, em quem estava sendo processado, não só a startup, mas sim quem estava fazendo aporte de dinheiro nessa startup. E eu não vou entrar no mérito aqui moral, assim, né, enfim, de cada um aqui, eu acho que a gente pode fazer esse exercício, mas o legislador, né, por sua vez, e aqui a gente está fazendo uma análise técnica da lei, entendeu que o investidor de startups não vai responder solidariamente, né, por os atos que essa startup investida cometa, salvo se ele integralize, né, o quadro societário da empresa, que ele de fato ele virou sócio, não tem reclamação. Mas o que isso quer dizer? Que um mero contrato de investimento não traz substrato suficiente para que o investidor seja processado junto com a startup, né, que está sendo colocada ali no polo passivo de uma ação, não só de uma ação trabalhista, mas de uma ação civil ou até mesmo criminal. Tá? Então, isso pode acontecer, a gente sabe que existe responsabilização criminal para empresas em caso de crimes ambientais, né? Só ver o exemplo da Vale do Rio Doce, e daí uma startup, logicamente, pode ser responsabilizada ambientalmente. Então, né, no regime antigo, poderia, né, e muitos advogados faziam isso, colocavam o investidor no polo passivo da ação. Hoje em dia, né, ele pode colocar, mas o juiz daí, ou a defesa pode usar o marco legal para se eximir, de certa forma, disso. Mas aqui eu também abro aspas também nesse sentido. Se você entender que existe nexo causal, daqui a gente está entrando numa área um pouco jurídica, mas acho que é importante falar. Então, assim, se houver de fato a responsabilidade daquele investidor na empresa, por exemplo, ele é um mero investidor e não é de fato sócio, mas ele está todo dia na empresa, ele participa das decisões da startup, né? Está ali na operação de fato, daí sim, eu entendo juridicamente que ele pode ser colocado no polo passivo junto com a empresa e os demais sócios, tá? Mas daí entra em outra área do direito empresarial e, enfim, vai depender da ação que estiver correndo de discussão, mas não há previsão normativa para isso, é só um parênteses que eu abri para que fique claro, né? Não virou festa, né? O investidor não pode fazer o que quer
na empresa sem pensar nas consequências também. Mas, de fato, né, o marco legal trouxe aí uma agenda um pouco mais positiva e mais, depois, assim, do poder público incentivando o investimento em startups através dessa maior segurança jurídica. E, assim, de fato, já a gente pensando aqui num fechamento, né, o marco legal ele traz, como eu falei, vários incisos e artigos bem específicos, né, que acho que não vinha o caso aqui a gente debater, a gente nem tinha tempo para isso, mas o grande objetivo, né, dele era trazer benefícios para a economia brasileira, né, fortalecer o desenvolvimento socioeconômico, o desenvolvimento tecnológico, né, que eu acho que, de fato, de maneira organizada, é o que todos queremos. Agora, resta, né, observar se isso de fato vai acontecer. E é uma coisa que nós temos que ter um olhar crítico, né? É uma legislação muito nova, então ela já vem gerando resultados positivos, negativos, outros neutros, né? Existem essas lacunas legais, como a gente discutiu. Contudo, eu entendo, né, que até o momento foi positivo, porque ele posicionou legalmente, né, no cenário brasileiro, o cenário normativo brasileiro e da União, né, federal como um todo, que as startups são empresas diferenciadas, elas merecem um incentivo, merecem a nossa atenção, porque, de fato, elas são empresas de um novo tempo, né? O nosso, e alguns vão saber, né, os nossos dispositivos normativos voltados à empresa são muito antigos. Eles vêm lá até do Código Civil anterior, muita coisa foi trazida. E agora, o marco legal ele traz uma modernização, mas é um pequeno passo. Muitas das ações, das discussões vão caber a nós, né? Aqui, enquanto instituição de pesquisa, enquanto instituição de serviço autônomo, né, que é o SEBRAE, de apoio à micro e pequena empresa, da gente entender essa realidade e, acima de tudo, eu acho que operacionalizar de uma maneira coerente o marco legal e também, né, de propor para os legisladores, para os administradores públicos que utilizem esses dispositivos aqui que foram apresentados e também que os empresários entendam como que isso posiciona eles frente ao cenário público mesmo, né? Como que isso vai desenvolver economicamente os municípios, os estados e o país como um todo. Então, o meu grande objetivo hoje foi fazer um apanhado geral, aqui um resumo do marco legal, né? Sempre quando a gente vai falar de norma, de legislação, eu tento assim adensar e trazer o conteúdo da maneira mais simples possível, porque eu sei que nem todos têm habitualidade com legislação, né? E a legislação ela é complexa até para quem estudou para entendê-la, né? Como é o meu caso, no caso de diversas pessoas que atuam aí com o direito. Mas a gente precisa, né, se ater a esses fatos que são importantes aí para a jornada do empreendedor. Então, eu trouxe mais aqui também algumas outras leis para a gente ficar de olho. Essa imagem está um pouquinho desatualizada, porque é da época que o marco legal ainda era um projeto de lei. Mas vamos lá, né? Então, o marco legal a gente falou. O Plano Nacional de IoT, então também interessante que através de um decreto, é muito bom que a gente possa dar uma olhada nele, enfim, ele traz algumas regulamentações específicas. A LGPD, não preciso nem falar da importância da LGPD, inclusive a NPD, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, já está prevendo as multas, isso de fato já está sendo instrumentalizado no país como um todo, então, né, fiquem de olho aí, enquanto a própria universidade, né, porque o poder público tem que seguir a LGPD, e também para orientar os empreendedores da importância da LGPD. Acho que vale até uma outra conversa, não comigo, ou eu posso participar, a gente pode chamar alguém para falar só sobre a LGPD, mas eu tenho certeza que vocês já estão ligados sobre isso. E também tem a regulamentação do investimento anjo, que não andou, está parado, é um projeto de lei lá de 2019, que daí ele traz essa questão que eu falei do investimento dentro do marco legal de uma maneira bem expandida, tá bom? Então, eu já vou abrir para dúvidas, mas antes de tudo eu queria deixar aqui os meus contatos, e pessoal, assim, podem, de fato, se eu puder colaborar, podem entrar em contato comigo,
esse é meu telefone direto, pode mandar um WhatsApp, esse é meu e-mail, né, pode mandar e-mail, pode me chamar para reunião. O pouco que eu sei, eu quero colaborar. Estou inserido em ecossistemas aí no estado todo, principalmente daqui de Curitiba, região metropolitana, que a gente tem uma atuação forte, né, e os meus colegas no estado todo. Mas a gente está aqui para colaborar, né? O Sebrae é um grande parceiro da UTFPR, é um grande parceiro da pesquisa, a gente tem aí uma missão de apoiar o micro e pequeno empreendedor, mas a gente sabe que a formação é fundamental para a sociedade e, acima de tudo, né, muitos dos alunos estão sendo formados, que estão passando aí pelos NTIs, pelas incubadoras, aceleradoras, espaço makers, estão se tornando empreendedores. Então, a gente quer que esse elo da inovação seja cada vez mais contemplado, tá bom? Agora eu vou abrir para dúvidas e discussões aí, mas agradeço já de antemão a atenção dos senhores. Obrigada, Yuri. A gente que agradece aí tua disponibilidade de tempo e de vir falar com a gente um pouquinho aqui. E vamos deixar aberto. O professor Dario, fica à vontade, pode falar. Eu vou começar com o investidor anjo. Esse que é minha dor de cabeça aqui. Até queria uma vez investir em startups, pensei nisso, mas eu não tenho coragem de fazê-lo, né? Embora que a lei fale, etc. Tal. Uma vez estava discutindo mais rapidamente com um professor lá de Portugal, num dos treinamentos que a gente tem sorte de fazer fora do Brasil. O professor ganha pouco, mas não dá para reclamar. É que na minha família eu sou pobre, né? Da família, embora que o salário nosso não seja tão baixo hoje em dia, mas a gente Poderia ser melhor, né, professor? Eu acho que não sei se gostaria, né? Mas eu não sei se o custo social disso daí. Mas... Vamos lá. O Portugal, os professores ganham menos que a gente. Então, na Alemanha eles ganham bem, os professores, não dá para reclamar, lá eles ganham bem, né? Acho que seria mais o padrão alemão, seria melhor. Mas estão com uns probleminha lá na Alemanha ultimamente. Né? Eu prefiro estar no Brasil, por enquanto, né? E por muito tempo, pelo jeito. Né? Voltando aqui, o problema lá do investidor anjo é o problema do empresário, né? Porque a Justiça do Trabalho não considera a personalidade jurídica. Aí que está o problema de tudo. Então, não adianta escrever aqui que o investidor anjo é aquele que não é considerado sócio da empresa, nem tem qualquer direito à gerência ou voto na administração da empresa. Isso aqui, no final, toda essa tentativa que foi feita no governo anterior, até mudando o Código Civil, lá acho que no artigo 50, se não me engano, lá sobre onde define a personalidade jurídica, né, onde só estaria comprometido o capital colocado para o negócio, né? E falando lá com os professores portugueses, que lá é bem socialista, né? Acho que dos países da Europa Ocidental é o mais socialista de todos, né? Tiveram que mudar a Constituição para poder entrar na União Europeia, antes na Comunidade, agora na União, né? E quando eu falei que a personalidade jurídica não era respeitada, ele entrou em pânico lá. Mas como é que vocês abrem empresa no Brasil? Foi assim que ele falou. Aí, quando eu estou trabalhando com essa parte de investimento de startup, daí você tem que usar aquelas coisas de mútuo conversível, né, no negócio. Não bastando isso daí, você tem que abrir uma sociedade em conta de participação no negócio. E aí complica dentro do sistema, porque eu vendi agora umas ações, né, eu já sabia quem ia ganhar, né, então minhas ações que eu tinha da Petrobras eu vendi antes, etc. Estou feliz de ter vendido as minhas ações, etc. Tal. Mas também tinha problemas, conturbações internacionais, não vamos entrar na discussão aqui de quem é quem no negócio, mas volta e meia, alguma das ações me chamavam para eu votar, entende? Estou lá na Bolsa, recebo um e-mail, sou convocado para votar, mas se eu estou sendo convocado para votar, eu, de qualquer forma, tenho uma ingerência na empresa, mesmo que o meu voto não valha absolutamente nada, porque é 0,0001 lá, porque eu não tenho muito dinheiro nessas coisas. Agora estou saindo dessas coisas, saí de tudo praticamente que eu pude sair,
em função dos acontecimentos mundiais e nacionais, né? Mas aí o que acontece? Então, se numa grande empresa eu posso votar, se fosse na Petrobras, tivesse uma ação ON, eu teria direito a dar um pitaco lá, embora que ninguém iria me escutar no negócio. Por que na startup eu não tenho essa segurança dentro do contexto? Entende? Por exemplo, a universidade, se a universidade tiver uma startup dentro da incubadora e ela, de certa forma, estiver contribuindo para que essa incubadora, para essa empresa, startup, ela evolua, será que ela não poderia ser enquadrada como um investidor, de certa forma, mesmo que ela não tenha colocado dinheiro ali dentro? Entendeu a preocupação que eu vejo nisso daí? Entende? Ainda mais nós que somos inocentes, uma PUC sabe, tem advogado lá na PUC e tal, etc. Tal. Mas com o que você está fazendo? Você está estudando lá na PUC, Yuri? Com quem que você está? Eu tô fazendo pós lá. Ah, tá. Você não está fazendo só uma Não é, pós. não é mestrado, é. Ah, tá. Não, eu já sou Então, formado. Na você é graduação, formado, não, mas pela Curitiba. Eu vi o teu Lattes, não se preocupe, aqui o professor já abre o Lattes na hora aqui. Está desatualizado, tá, professor? Ah, eu vi que está desatualizado. Não se preocupe. Então, por exemplo, o risco de você estar próximo de uma startup é muito grande, porque mesmo que você tenha uma startup no modelo de sociedade anônima, numa SA, se eu for investidor nessa startup, já tem casos onde os juízes, vendo que é uma startup, julgaram que eu estava tentando burlar o mecanismo de uma limitada, estava simulando, era para ser uma limitada, eu entrei como uma SA, daí eu investi como nas ações de uma startup, e aí o juiz já disse, não, se você for sócio da Petrobras, você não tem problema, se a Petrobras der um rombo lá de bilhões, né, mas se uma startup, mesmo sendo SA, se tiver problema, você vai ter que entrar com o teu dinheiro particular. Eu gostaria que só que você comentasse algumas coisinhas dessas aí, como é que está, como é que funciona, porque aparentemente dizer que investidor anjo isso daí não quer dizer nada, né? E por que só tem a definição de investidor anjo aqui, né? Como é que tá? Não tá. Então, todas as questões que o professor trouxe ainda são omissas da legislação. E a gente sabe, até algumas questões que o professor trouxe são plenamente direito empresarial, né? Até foge do escopo de startup, são mais amplas, né? Até a questão assim, justamente, eu tenho participação de voto também nas minhas ações, mas daí eu acho que vai muito da ponderação. Eu lembro que tinha uma discussão no código antigo sobre isso. É assim, até que ponto que o teu voto influencia na ingerência da empresa, influencia na operação da empresa. Daí o que acontece? A gente não pode esperar previsão legislativa para tudo. Acaba caindo para o judiciário. Daí cai naquele marasmo, né? De que um juiz decide um jeito, outro juiz decide outro, não tem segurança jurídica. Então, assim, a única previsão que a gente tem para investimento anjo no Brasil por hora é a do marco legal. E, aliás, né? E ele só fala do investimento anjo. Então, assim, para a legislação brasileira, ele desconhece as outras modalidades de investimento, desconhece as outras modalidades específicas de investimento em startups, e eu até faço questionamento, será que precisa de previsão? Não sei, a gente também tem um questionamento que a gente tem que trazer e explorar, né? O problema é a Justiça do Trabalho, que não considera a legislação brasileira, eles não respeitam a lei brasileira, está escrito lá, entende? Estava no congresso da OAB, lá vendo o marco legal da liberdade econômica, todo mundo festejando e tal, depois você tinha as palestras com os trabalhistas, né? Eles desconsideram tudo. Mas daí a gente está entrando até num campo assim muito também de opinião. Eu concordo com o professor, mas daí eu até não comento muito porque de fato é complexo, né? Essa questão da desconsideração da personalidade jurídica é uma baita insegurança. Como eu falei, se o juiz identificar que há nexo, né, do investidor na operação e ele tem gerência sobre a empresa, ele vai ser colocado no polo passivo, ele vai ser condenado. Isso já aconteceu. E aí eu tive uma dúvida, né? Será que um juiz louco não vai pegar até... Eu estou dando mentoria para a empresa. Na mentoria, estou influenciando nas decisões da empresa, estou dizendo em que direção a empresa vai.
Diferente do investidor anjo, eu estou colocando a empresa numa direção. Eu só não coloquei dinheiro, quer dizer que eu não sou pecador, não tenho o pecado do dinheiro ali dentro. Mas qual que é o risco que eu estaria correndo sendo somente mentor? Porque eu ali estou, arrisco eu como mentor estar fazendo contato, fazendo os negócios, fazendo tudo. E, digamos assim, eu estou muito mais presente na empresa, e será que eu não estou sendo um mentor para querer ganhar alguma coisa da empresa no futuro? Qual que é o risco meu? Só como é que você pensa, né? Porque até hoje eu nunca vi um julgado, o juiz pegando um mentor, né? Mas eu confesso que eu já pensei nisso, já sonhei com isso, né? E outra coisa, agora o senhor trouxe um questionamento bem interessante, né? Se for pensar nesse sentido, e eu entendi a hipótese, né? Até o Sebrae poderia ser colocado. Porque o Sebrae atua a universidade, o Sebrae, até só do empreendedor, se for parar para pensar, né? Porque a gente dá direcionamentos para o empresário. Mas daí eu acho que vai muito uma questão de ponderação do julgador. Assim, quanto que isso influenciou, né? E acima de tudo, você dar uma ideia é diferente de você ter poder de mudança interna. Então, você como mentor, a princípio, você não tem poder de mudança. Por quê? Você estrutura, você passa informação, transferência de conhecimento, mas se ele vai ser aplicado ou não depende do empresário. Então, acho que esse é bem nexo causal, quase que de direito penal, sabe? Então, é meio que isso, assim. E acho que ajuda, me metendo aqui um pouco, se tiver documentado, né? Ter algum tipo de termo aí, dizendo que, ó, eu atuo como mentor, enfim, uma declaração, algum termo, eu acho que ajuda, né? É por isso que é importante ter contrato para tudo, né? Isso, ter algo por escrito aí, identificando, dizendo exatamente qual é o seu papel, né, na formação da empresa, no desenvolvimento da empresa. E que é bem isso, ela tem total liberdade de usar essas informações como ela quiser, né? Então, E a empresa não pode me retribuir na mentoria com ações, né? Pois é, não. Daí Poderia muda também. Daí muda o vínculo. Aí sim, aí você faz parte da empresa, né? Aí você responde É porque com os incubadora lucros ou prejuízos. É porque as aceleradoras, incubadoras, normalmente ela fica com parte da empresa, né? as aceleradoras privadas, via de regra, eles Eles têm sócios, uma assim. fatia. Pois é. Aí já eu acho que é mais complicado, né? Mas eu acho que todo essa área, esse ramo aí das startups, ela acaba sendo muito inseguro, porque você lida muito com a incerteza, né? Inovação, ela é incerteza o tempo todo. Então, assim, você está tentando, né? Então, o negócio você não sabe se vai dar certo, a mentoria, o investimento. Então, acho que todo mundo está ali meio na tentativa e erro, mas é lógico, né? Se der errado, alguém tem que ser responsabilizado por isso. E daí entra. Mas aí veio a personalidade jurídica, você é responsabilizado pelo nível do capital que você quis comprometer no negócio. Interessante, até que eu recomendo para os meus alunos, se você for pobre, teu pai não tem dinheiro, não tem nada, aí você pode abrir uma startup. Agora, se a tua família tem dinheiro, ou você vai herdar um dia, porque você pode manter ação até você herdar teu dinheiro, né? Ali você vai ter que matar o pai, que daí você é deserdado, você não pode receber nada, né? Mas senão você vai tirar o dinheiro dos irmãos também, de certa forma, né, do negócio. Pelo menos preserva o dinheiro na família, né, matando o pai, né, pelo menos você percebe e fica com o resto do dinheiro. Professor, você não pode falar essas coisas para os seus alunos. Dá ideia. O duro que está sendo gravado, esqueci disso, né, mas chega num ponto assim que complica a situação, né, você não... Se você não tem a empresa deixa de ter a sua função social, seus limites aqui no Brasil, você começa a ficar com problemas de investir. Então, meus alunos me deram uma ideia uma vez de montar a empresa, só que agora está complicado. Os alunos, daria o negócio hoje em dia, montar a empresa na Estônia e operar no Brasil. Nossa. Não, os alunos estão antenados, porque teve uma época que era montar no Paraguai. Entende? Só que a Estônia criou tantas vantagens lá, então você abria uma empresa lá, você tinha segurança jurídica da personalidade jurídica lá, entende? Mas atua aqui.
atua aqui. Se você qualquer coisa der um problema no Brasil, você tem uma blindagem na barreira territorial, né? Você está com o dinheiro lá, a empresa é da Estônia, é que nem a Volkswagen, quando estoura aqui no Brasil, outra empresa estoura, Ford, se fechar aqui no Brasil, você não vai pegar o dinheiro lá. Então, a legislação brasileira criou um campo completamente livre para as empresas estrangeiras, porque eles vêm para cá, eles podem explorar o Brasil, fazem remessa de lucro, né, que faz parte do negócio. Quando dá um problema, um passivo trabalhista oculto, alguma coisa assim, ou mesmo passivo trabalhista, algum problema, você não consegue ir com a Justiça do Trabalho e pegar o dinheiro deles lá. Então, eles têm. E agora, o brasileiro que quer operar aqui no Brasil está completamente exposto. Então, tem gente tentando fugir dessa estratégia, tentando criar uma estrutura fora do Brasil. Inclusive, eu pensei em uma época formar lá em Portugal e atuar no Brasil, né, no negócio, porque Portugal tem bons vinhos, né, então é bacana. Estônia, não sei o que eles têm lá na Estônia, né, agora está do lado da Rússia, né, portanto... Agora é meio perigoso, melhor não ir até lá Agora saber. é melhor. Agora Espera um pouco, espera um pouco. Até esse caso da Estônia, professor, acho que fica aqui também de dica para os demais poderem dar uma olhadinha, né? A Estônia é um país plenamente digital hoje em dia, 100% digital. Então, você pode abrir uma empresa sem estar lá, você abre pela internet, cidadão de qualquer lugar do planeta. O Sebrae fez uma missão para lá ano passado, uma das nossas startups, salvo engano, é do Sudoeste, então eu sei que tem uma galera do Sudoeste, eu não sei se é de Francisco, Dois Vizinhos ou Pato Branco. Ela está sendo acelerada por um programa de startups lá da Estônia. Bacana, Os meus bacana. alunos sabiam mais do que... Viu só? Não, o pessoal jovem é antenado, né? Sabe todas as coisas. Vamos ouvir Clécio, você está com a mão levantada, por favor, fique à vontade, fale. Bom dia, Yuri, tudo bem? Bom dia, professor, tudo bem? Não sou professor, eu sou de uma empresa incubada aqui na UTFPR, aqui de Curitiba. Eu tenho uma dúvida sobre um assunto que você deu uma pincelada rapidamente nos seus slides, que é o Inova Simples, né? No caso Inova Simples, né, eu verifiquei que ele pode ser composto por sociedade, diferente, por exemplo, do MEI, que tem que ser uma pessoa só. Nos membros da sociedade Inova Simples, é permitido ter membro pessoa jurídica ou só pode ser membro pessoa física? Eu posso ter na composição societária, por exemplo, um mix de pessoas físicas e de PJ? Então, a previsão que tem é de pessoa física, tá? Só que daí o que eu acho que é a análise que a gente tem que fazer? Quais que das outras sociedades, até eu sei que o professor Dario entende bastante de direito empresarial, das outras sociedades, como que é o tratamento em relação à sociedade que envolve uma pessoa jurídica, tá? Mas, de novo, no Inova Simples, e o que eu entendo? Ele é mais focado para empresas que estão atuando de maneira inicial. Então, salvo engano, ele também permite isso, tá? Então, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Eu acho que tem a previsão específica, mas, como o professor bem disse, tem que dar uma olhada se isso não foi vetado pelo marco legal. Vou até olhar agora aqui. Talvez até no próprio cadastro, eu não entrei, né? Talvez no próprio cadastro aí você já tenha essa limitação, né? Que não permita, o cadastro feito pela internet não permita você cadastrar como sócio, né? PJ. Tem que colocar só, eu não sei, estou chutando, né? Pensando aqui, vamos dar uma olhada aqui na legislação, estou com ela aberta, que muita coisa foi vetada, né? Como a gente comentou. Então, assim, ele não cita realmente, porque ele pede aqui qualificação civil, domicílio, CPF, né, mas ele não cita realmente se pode ou não pessoa jurídica. Então, é um questionamento interessante e teria que ver isso dentro do REDSIM, daí que é o sistema, para ver se ele vai travar ou não. Você vai permitir o cadastro de PJ lá na composição da empresa, né? Isso, exatamente. Vou testar por lá. As que eu conheço não tem na composição pessoa jurídica, só pessoa física. Tá? As que de fato eu conheço, mas é um ponto a se levantar. Ok, tá. Obrigado, Yuri. Pessoal, alguém tem mais algum questionamento, algum comentário?
Deixa eu ver aqui no chat. A professora Daiane perguntou aqui do cria o e-residência. Não sei, acho que era para falar da Estônia, Da né? Estônia, né? Sim, você pode ter, inclusive, ser um cidadão virtual lá na Estônia. E assim, né, pessoal, vamos ser bem sinceros, o que eles querem? Eles querem atração de capital. No final das contas é isso, eles querem que o mundo inteiro injete capital lá dentro da Estônia. Agora, se vai dar... Eu tenho visto que está dando certo, tá? Tem boas notícias. Agora, a longo prazo, pensando em política pública, aí já é um outro escopo de questionamento. Mas, assim, é um modelo que tem até sido parcialmente replicado por outros países pequenos, tipo Malta está fazendo isso, né, que é uma ilha. Então, eles têm feito isso para ser, assim, entre grandes aspas, um paraíso fiscal legal, né? Enfim, tem que alguém tentar aí, né, e ver se, se funciona, depois traz as experiências para a gente aqui. Yuri, queremos agradecer, então, obrigada pela tua presença, né, eu acho que fica bem aí para a gente te conhecer e saber que podemos contar com você para alguma coisa, né, ou para parcerias aí, ou para tirar dúvidas, e o Sebrae sempre esteve muito perto mesmo da UTFPR, agradecemos, e acho que sempre é enriquecedor, né, acaba ajudando aí a gente ter novas ideias. Então, agradeço bastante a tua presença, agradeço todo mundo aí que participou, vou deixar gravado, depois eu vou tentar disponibilizar aqui essa gravação para os que não puderam estar presentes, e vamos marcar achar outros assuntos aí, né, relacionados à área, e chamamos você aí, o pessoal do Sebrae, outra vez, tá bom? Com certeza, Karina, eu que agradeço a oportunidade, né, e bem o que você disse, né, o Sebrae é um grande parceiro aí nos ecossistemas de inovação, apoiando os empreendedores, então, assim, contem com a gente, não só comigo, com toda a equipe do Sebrae no estado todo, que a gente está aí para colaborar. Perfeito. Obrigada, então, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Até a próxima. Tchau. Até mais.